Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Nós te agradecemos por essa noite onde nos reunimos para louvar e engrandecer o teu nome. Nós te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Nós te agradecemos pelas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós e sobre a nossa família. Nós te agradecemos pelas orações que o Senhor ouve e as que o Senhor já respondeu. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos a vida de cada família. Abençoe as famílias da tua igreja, aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam de salvação, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão com a família enlutada, aqueles que estão passando por alguma dificuldade. Entra, Senhor, com providência. Nós clamamos o teu nome porque nós temos confiança que o Senhor é fiel, o Senhor está atento ao nosso clamor e o Senhor tem respondido às nossas orações. Nós já te agradecemos por tantas orações, tantos pedidos que nós temos feito ao Senhor e o Senhor tem respondido. E é por isso, Senhor, que nós confiamos tanto em Ti, porque o Senhor é por nós, o Senhor é que cuida de nós e nós não temos palavras, Senhor, para expressar o nosso amor para contigo. Nós te pedimos que o Senhor esteja encorajando aqueles que estão desanimados, estão fracos, aqueles que precisam estar firme. Coloca o teu Santo Espírito orientando, dando palavra de encorajamento a cada um deles. Abençoe também a nossa economia, meu Pai. O Senhor sabe que nós precisamos nos alimentar, nós precisamos pagar as nossas contas e para isso nós precisamos ter uma boa economia. E nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja sarando a nossa terra, limpando a nossa terra, para que ela dê fruto, para que as empresas estejam com projetos e estejam colocando mais pessoas para trabalhar. Ó Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado da humanidade. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia onde nós vemos o teu agir. Ó Pai querido, muito obrigado porque o Senhor não tem deixado com que os nossos corações fiquem sem esperança. Nós te pedimos pelo nosso Brasil, pelos nossos missionários, pela nossa nação e também te pedimos pela palavra que agora vamos ouvir. Que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida?
voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta os teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta os teus olhos pra Deus, justo juiz. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, dos meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou, multiplicar para vencer. Sim, vou orar pela minha nação, vou servir e vou repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamada a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou, multiplicar para avançar. Sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar porque Ele me amou, multiplicar para avançar. Sim, vou orar pela minha nação, vou servir
Obrigado, Senhor, por me amar. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. O seu poder e seu querer, Cristo, meu Salvador, me libertou. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar, para dançar, sim vou orar, pela minha nação vou servir, e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar, para dançar, sim vou orar, pela minha nação vou servir, e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou. Multiplicar, para avançar, se vou orar, pela minha nação vou servir, e o pão repartir. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Olá, queridos irmãos e irmãs da Igreja Batista Metropolitana. Estamos aqui para meditar um pouquinho na Palavra do Senhor para o culto de quarta-feira. E eu entendo que esse momento é um momento muito abençoado pelo Senhor. O Senhor nos faz refletir, nos faz conhecer mais da Palavra dele. O Senhor nos dá a oportunidade de estarmos juntos através da internet. Vamos orar, queridos? Senhor, obrigada por essa oportunidade, obrigada porque o Senhor é um Deus de amor. O Senhor nos permite, Pai, conversarmos, mesmo que seja à distância. O Senhor nos permite orar, Senhor. Estamos prestando a Ti um culto de oração e intercedemos, Senhor, pelos nossos amados missionários. Sê com eles, Pai. Nós sabemos que as necessidades deles são imensas. Agora, então, no meio dessa pandemia, Senhor, nós sabemos que elas se multiplicaram. Senhor, venha com a Tua provisão. A provisão material, a provisão financeira, a provisão de cuidado, de saúde, Senhor, de oportunidade para os nossos amados missionários, Senhor, espalhados por todo esse planeta. Se, Senhor, com aqueles que estão enfermos, ó Pai, traz o Teu refrigério, traz o Teu conforto, Senhor, em nome de Jesus. Aquieta os corações, Senhor, da paz, da alegria, Senhor, e da cura, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus queridos, eu escolhi comentar com vocês e meditarmos um pouquinho sobre um tema que eu gosto bastante de falar sobre ele. E eu entendo que os irmãos o conhecem bem, é óbvio. O tema é coração. E eu começo perguntando a vocês, como está o seu coração? Como você tem sentido o seu coração? O que você tem abrigado no seu coração? Muitos têm abrigado angústias, incertezas, outros têm abrigado confiança no Senhor, outros têm abrigado uma certa vontade de sair dessa situação em que estamos o mais rápido possível. Nem todos têm abrigado alegria, mas é hora de abrigarmos cada vez mais a palavra do Senhor nos nossos corações, não é verdade, queridos? E na palavra do Senhor,
a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela menciona o termo coração cerca de 876 vezes. E sempre que esse termo coração é mencionado, ele faz referência ao interior do ser humano. Ele faz referência àquilo que o ser humano é em sua integralidade, aquilo que ele é de fato, a sua persona, aquilo que ele é, aquilo que ele, o seu caráter, aquilo que ele construiu durante a vida que ele tem vivido. E nisso tudo nós sabemos que estão envolvidos os nossos desejos, as nossas emoções, preferências, pensamentos, as nossas crenças, as nossas ações, aquilo que desejamos para o outro. Então, coração é tudo aquilo que domina nossas reações e conduta. É o nosso ser interior, é aquilo que nós abrigamos, que se reflete naquilo que falamos, naquilo que agimos. Então, é muito interessante nós vermos o primeiro texto que eu encontrei, que me chamou bastante atenção e que menciona coração, e menciona o coração do Senhor, porque é interessante que Deus faz esse paralelo, né? Ele fala do nosso coração, como tudo isso que eu disse, né? O nosso ser interior, o nosso caráter e tudo mais, mas ele também fala sobre o coração dele. E o primeiro texto está lá em 1 Samuel 13, 14. Nesse contexto desse texto, Saul era o rei de Israel. Israel não tinha um rei. O Senhor exercia um reinado, por assim dizer, teocrático. Então, o Senhor diretamente comandava o povo de Israel. Ele diretamente se revelava através dos profetas ao povo de Israel. Então, não havia um ser humano que controlasse, que comandasse, que desse ordens, que desse direção ao povo de Israel. Tudo isso era feito pelo Senhor através dos seus profetas. Mas o povo de Israel, vendo todos os outros povos tendo um rei, reclamou para o Senhor e disse: Senhor, dá-nos um rei. O Senhor falou: vocês querem um rei? Ok. E Saul tornou-se rei do povo de Israel. Mas Saul não tinha o seu coração nas coisas do Senhor. Ele não tinha o coração dele totalmente nas ordenanças do Senhor. Ele não seguia à risca aquilo que o Senhor recomendava para que se fizesse ao povo de Israel. E um dia o Senhor mandou Samuel falar com Saul. Lá em 1 Samuel 13, 14, o profeta diz o seguinte para Saul: porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre todo o seu povo, porquanto não guardaste, Saul, o que o Senhor te ordenou. Então, nesse texto, quando o profeta Samuel fala com Saul, nós já vemos que o Senhor já havia escolhido o rei Davi. E nós conhecemos desde sempre que Davi, o rei Davi, foi o homem segundo o coração de Deus. Então, Davi se portava, apesar das coisas que ele fez, que não foram muito boas, mas o arrependimento de Davi sempre o fazia ser considerado o homem segundo o coração de Deus. Então, a partir disso, dessa mensagem que Samuel deu a Saul, o Senhor disse a Samuel para que ele fosse à casa de Jessé e escolhesse ali um dos filhos de Jessé, que eram 7, para que fosse o novo rei de Israel, porque este novo rei, sim, iria se comportar de acordo com o coração do Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor queria que se fizesse com o povo de Israel. E lá foi Samuel para a casa de Jessé, e eram 7 filhos que Jessé tinha, e tinha lá dentro da casa 6 filhos, que eu não sei o que eles estavam fazendo, deviam estar trabalhando, mas não estavam lá na casa do pai. E o pai foi fazendo cada um passar perante o profeta Samuel, para que Samuel visse, é esse, é aquele, é aquele. Então, quando chegou o primeiro, o nome dele é Eliabe, lá em 1 Samuel 16, 7, e sucedeu que entrando eles, os 6,
viu Samuel a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Olha que interessante, que profundo. O Senhor já havia dito que escolheria alguém para reinar sobre Israel segundo o seu coração. Mas não era Eliabe, e não era nenhum daqueles 6. Nenhum deles tinha o coração segundo o Senhor queria que fosse, que amasse o Senhor, que obedecesse ao Senhor, que guardasse as leis do Senhor. E assim passaram os 6, e os irmãos sabem, quando todos os 6 passaram, o profeta ficou meio preocupado. Nossa, não é nenhum dos 6. Perguntou para Jessé: mas você tem mais algum filho? Ele falou: tem um ruivinho lá, que está guardando ovelhas. Então faz ele passar. Aí quando Davi chegou, confirmou-se no coração, e pela palavra do Senhor, esse é aquele que eu escolhi para reinar sobre Israel. Então veja bem, esse texto nos mostra o quê? Meus queridos e minhas irmãs, como a visão de Deus, como os conceitos de Deus, como o Senhor vê tudo, inclusive e principalmente a nós, de forma tão diferente que a sociedade faz, que nós mesmos fazemos. Nós vemos o exterior. Puxa, fulano tá tão bonito, puxa, fulano fez um mestrado, o outro fez um doutorado, olha, o fulano já fez não sei quantas viagens, olha, o fulano conquistou uma empresa enorme. Gente, para Deus, nada disso tem significado nenhum, porque o Senhor olha o coração. E por isso Davi foi escolhido, porque nós sabemos que Davi tinha um coração totalmente entregue ao Senhor, né? E basta ler o livro de Salmos para ver. E o reinado de Davi, né? Foi um reinado extremamente abençoado. O outro texto que nós podemos ler e que nós vamos tirar uma conclusão, esse texto anterior, né? A minha ênfase foi coração e aparência. Então, para Deus, aparência não tem nada a ver. O que importa é o coração. O outro texto está em Jeremias 17, 9 e 10. E eu fiz uma correlação de coração e colheita das ações. Lá no profeta Jeremias, ele fala um texto que eu sempre gostei muito desse texto. E por que eu gostei? Porque se nós internalizarmos esse texto no nosso coração, sabe que as nossas angústias, as nossas decepções serão bem menores, sobretudo com outras pessoas? O texto diz assim, Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então, por que eu disse que é muito bom conhecermos esse texto e internalizarmos? Porque, irmãos, as pessoas se decepcionam muito com outras pessoas. No entanto, todos nós somos passíveis a errarmos, a termos ações que não condizem com a expectativa dos outros. Então, se nós soubermos e tivermos bem claro, o nosso irmão pode ter, ou o nosso conhecido, o nosso parente, seja quem for, pode ter algo no coração dele que o leve a praticar ações que me desagradarão, que desagradarão a Deus, ao invés de decepção, sabe o que nós vamos fazer? Vamos orar. Vamos orar pelo coração daquele irmão. Vamos suportar em oração aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa. Então, a decepção é algo que não deve estar em nosso coração. É algo que a gente deve tirar, deve simplesmente se livrar dela. Então, coração e colheitas as ações. E Jesus mesmo disse, né? Então, os evangelhos relatam quando o Senhor Jesus fala, pelos frutos conhecereis a árvore. Então, pelas ações de uma pessoa, você conhece aquela pessoa.
Você conhece o coração, inclusive, daquela pessoa. E é interessante, porque, como eu disse já, é uma forma de que nós oremos por aquela pessoa. Senhor, aquela pessoa tem ações de impaciência, né? Atitudes de impaciência, aquela pessoa teve uma atitude desonesta, aquela outra pessoa desrespeitou a tua palavra, a atitude dela, o que ela falou não é legal. Então, nós temos, através das atitudes, das ações de pessoas com as quais convivemos, nós temos uma pista de como orar por ela. Ao invés de nos decepcionarmos, vamos orar. Um outro texto, ainda em Jeremias, que me chama bastante atenção, eu correlacionei com o coração e a busca por Deus. Então, nós podemos ler em Jeremias 29, 13, o seguinte: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E desde pequenos, nós que lecionamos crianças, que damos aula em EBT, EBF, não é verdade? Minhas queridas professoras do Ministério Infantil, a gente sempre fala, a gente não pode dar um pedacinho do coração para Deus, nós temos que dar todo o coração para Deus. E isso está em Jeremias. E o Senhor fala isso, é isso que o Senhor quer de nós, Ele quer todo o nosso coração. O que é mesmo que simboliza o nosso coração? Vamos relembrar? Os nossos desejos, emoções, pensamentos, crenças, afeições, reações, ações. Então, é tudo isso que o Senhor quer que nós entreguemos a Ele. Então, no final das contas, o Senhor quer que nós nos entreguemos por completo a Ele. Que em todos os cantinhos do nosso ser, do nosso cérebro, do nosso coração, do nosso espírito, da nossa alma, do nosso físico, todos os cantinhos o Senhor habite, através da palavra dele, através do Espírito Santo dele. Então ele irá nos governar. Diferentemente de Israel, que o povo queria um governo humano, nós queremos um governo divino em nossas vidas. Não é verdade, meus queridos? É verdade. Um outro texto eu correlacionei com o coração e confiança. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículo de 1 a 5, diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. O que eu acabei de dizer, só mesmo a palavra de Deus e o Espírito Santo atuando em nossos corações podem controlar, orientar e fazer com que o nosso coração produza bons frutos através das nossas ações, das nossas palavras. E continua o texto: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Eles quem? Os mandamentos do Senhor. Não te desamparem a benignidade, a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. De novo o Senhor mencionando todo o teu coração. Então, só esses versículos, esses 5 versículos, eles são de uma riqueza. Eu convido você, meu querido, minha querida, a lerem esses versículos em casa e meditar em cada pedacinho deles, cada palavra deles, porque olha, o Senhor coloca o nosso coração como tábua que pode ser escrita. Então, pense numa lousa, que você escreve na lousa, você pode apagar aquilo que foi escrito anteriormente e você pode reescrever na lousa, você pode escrever os mandamentos do Senhor e através deles orientar a sua ação, o seu pensar, o seu agir, o seu reagir. É muito lindo isso e a gente não pode confiar, como o primeiro texto que eu li aqui em Jeremias, né? Aquele texto que fala que o Jeremias 17, 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então nós não podemos confiar no nosso coração. Versículo 5 diz, de Provérbios 3, 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então meu cérebro não pode me comandar de acordo com aquilo que eu acho,
que eu sei, que eu penso. Eu tenho que orientar a minha vida de acordo com aquilo que o Senhor fala. Um outro texto, eu correlacionei coração e tesouro. Mateus 6, 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Por quê? Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus amado, isso é tão claro, não é? E vocês já viram pessoas que têm o coração no carro, no trabalho, numa propriedade? É tão humano isso, não é? Colocarmos o nosso coração em coisas que vemos. Mas olha o alerta do Senhor. A gente não pode fazer isso. A gente não pode. Nós temos que colocar o nosso coração onde? No reino de Deus. Ajuntar tesouros onde? No céu. Como que a gente junta tesouro no céu? Levando vidas aos pés do Senhor Jesus, fazendo aquilo que o Senhor tem como propósito para as nossas vidas, testemunhando do Senhor para todos, no nosso falar, no nosso agir. Isso é juntar tesouro no céu. Na verdade, é complicado porque somos pecadores, mas se pensarmos, é mais fácil do que juntar tesouro nessa terra complicada, essa terra toda cheia de problemas. Então vamos colocar isso no nosso coração, juntar tesouro no céu. Outro texto, Mateus 15, 17 e 19, correlacionei coração, boca e contaminação. Texto super conhecido. Ainda não compreendeis, Jesus falando, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. De que coração procede tudo isso, queridos? Do coração que não está tomado pela palavra de Deus. Não é verdade? O que fazer para que o nosso coração não tenha nada disso? É encher-nos a cada dia da palavra de Deus. É escrevermos na tábua do nosso coração a palavra de Deus a cada dia. E é nos movermos pelo Espírito. Deixarmos que o Espírito... Porque assim, às vezes a gente fala, Senhor, mas é tão difícil lembrar de tudo que a sua palavra fala. É difícil. Mas nós temos o Espírito Santo, que é o Paracleto, é o nosso professor. E é Ele que nos ensina. E é Ele que nos traz a memória. O Senhor não nos deixou sozinhos. Não é lindo isso? Maravilhoso, não é? Outro texto está lá em Lucas 11:15. Coração e abundância de fruto. Esta é, pois, a parábola linda. A semente é a palavra de Deus. Jesus explicando a parábola que ele havia acabado de falar. E os que estão junto do caminho, é a parábola do semeador, né? E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo, logo os espinhos são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. É o que nós estamos falando desde o começo, não é? Nosso coração só dará bons frutos se tivermos a palavra do Senhor nele. Então, queridos, olha, o nosso coração é o que Deus vê em nós. Nós vemos o exterior, o Senhor não. Sabe o que é interessante? E assim, tem situações em que a gente pode ver a justiça de Deus plenamente aplicada, plenamente dando o seu fruto. Tem gente que diz que Deus não é justo porque o fulano ficou doente, morreu. Deus não é justo porque em tal lugar tem tal problema. Não é verdade. A justiça de Deus, ela é vista... Basta abrirmos os olhos e pedirmos que o Espírito Santo nos abra os olhos. E uma das formas da justiça de Deus ser vista por nós é nós
constatarmos isso que o Senhor mesmo fala. O nosso coração é o que Deus vê em nós e não o nosso exterior. Foi o que aconteceu lá com os filhos de Jessé, não é? Que o Senhor via o coração e não o exterior. Então, eu sou branca. Tem pessoas negras, tem pessoas amarelas, tem pessoas vermelhas, tem pessoas mestiças. Mas quando nós morremos, todos viramos o quê? Pó. E o que sobra? Os nossos ossinhos ali, que podem ser queimados ou não. Que cor são os nossos ossos? De todo mundo é a mesma cor. Não é uma coisa para se pensar. Olha que coisa bonita. Agora, Deus olha a minha carne, Deus olha a minha cor, Deus olha os meus ossos, Deus olha os meus bens, a minha... Não. Deus olha o meu coração, e o coração de todo mundo tem a mesma cor, né? Se for um coração saudável. Deus olha o coração, mas não é o coração, aquela carne, aquele músculo, aquela bomba. Deus olha o que está lá dentro. Isso é muito lindo. Então, não podemos esquecer, sabe, queridos? E não podemos esquecer porque às vezes nós discriminamos e o mundo está passando por uma situação de discriminação muito pesada, eu diria, muito pesada. Vamos orar para os nossos missionários, aqui vale esse lembrete. Os nossos missionários que estão expostos mundo afora e que sofrem também discriminação. Vamos orar por eles com relação a este aspecto específico também, queridos. Outro aspecto, nosso coração deve estar pleno de amor para com Deus e com o próximo. Nosso coração deve buscar constantemente a Deus, orando, conhecendo sua palavra, sendo sensível à sua voz. Nós devemos crer e confiar plenamente em Deus. E o homem segundo o coração de Deus, que nós vimos lá no começo, era Davi. E Davi escreveu a maioria dos salmos. E Davi pecou, apesar dele ser segundo o coração de Deus. Ele cometeu pecados que nós sabemos muito bem que não foram pequenos, foram grandes. Mas ele se arrependeu. Então, se o nosso coração não estiver exatamente como deveria ser, deveria estar transbordando a palavra de Deus, nossas ações dirigidas por ela, nossos pensamentos dirigidos por ela, o nosso falar dirigidos pela palavra de Deus, se nós não estivermos plenamente assim, o que isso acontece, muitas vezes pecamos, porque somos gerados no pecado, somos seres pecadores salvos pela graça do Senhor, mas ainda pecamos sim, apesar de muitas religiões dizerem que não. Sim, meus queridos, ainda pecamos, mas temos um advogado, um perfeito advogado, que é Jesus, que intercede por nós perante o Senhor. E temos um intercessor aqui na terra, que é o Espírito Santo. E temos o sangue de Jesus, que tem um valor eterno, não é um valor limitado. Nós não somos perdoados dos nossos pecados apenas no momento da nossa salvação, somos perdoados constantemente. Mas isso não é desculpa para pecarmos, é óbvio. Então, Davi escreveu, depois de toda aquela situação complicada que ele se envolveu, que o coração dele levou a praticar, ele escreveu no Salmo 139, 23, 24, o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum mal, e guia-me pelo teu caminho eterno. Eu concluo com essa oração de Davi. Sempre devemos pedir a Deus que o Senhor sonde. A sonda é algo que entra em algum lugar e vai lá no profundo e vê o que há ali no profundo. A sonda de petróleo, sonda de água, sonda de seja lá o que for. Então, é um mecanismo que entra em algum lugar e que vai às profundezas e ali verifica o que há. Então, devemos pedir todo dia que o Senhor sonde o nosso coração. E se o Senhor, nesse processo de sondagem, encontrar algo que seja pecaminoso, que seja mau, que seja desagradável aos olhos do Senhor, que Ele nos purifique e que Ele dirija o nosso pensar, o nosso coração, o nosso agir, o nosso falar para o caminho correto. Amém, meus queridos?
Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, pela riqueza da tua palavra e como nós podemos, Senhor, confiar em ti para que o Senhor nos sonde e que o Senhor nos dirija e que o Senhor esteja conosco a cada momento. E nós pedimos que o Senhor sonde o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar, as nossas reações, aquilo que nós desejamos. Venha sondar-nos, Senhor, por completo. Nós entregamos o nosso coração para ti, Jesus, para que o Senhor realize esse processo. Queremos, Senhor, andar nos teus caminhos, queremos produzir bons frutos, queremos ouvir, Senhor, naquele dia maravilhoso em que estaremos na tua presença, que nós fomos servos fiéis e que nós podemos entrar no teu reino e gozar plenamente da tua presença, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meus queridos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.